Haverá Rede Bandeirantes de rádio agora com o quadro Educação para o Trânsito com especialista em trânsito, educador Fábio Campos. Seja bem-vindo a 2024, Fábio. Bom dia. Bom dia, Jorge, a todos os ouvintes da Rádio Itaberá também. Um feliz 2024 com muita saúde, porque o resto a gente corre atrás, né? Sempre, né? Termina agora, final do mês, né? É o último prazo estendido para o exame toxicológico para quem tem habilitação a partir da categoria C, né, Fábio? E sempre a gente lembrou muito aqui ano passado, vai lembrar novamente, que é independente se você tem ou não, trabalha ou não com veículos nesse sentido, mesmo que você tenha só uma moto ou um carro, mas a sua categoria é assim, de C para cima, tem que ter esse exame, né? Perfeito, Jorge, isso mesmo. Então o prazo vai até o dia 28 agora de janeiro, então a partir do dia 29, quem tiver a categoria C, D e E e não fez o exame toxicológico, ao renovar a sua habilitação vai sofrer aí uma punição, e se for pego conduzindo qualquer outro veículo, categoria B ou A, o carro ou moto, também será punido. Então já foi 2 vezes, né, Jorge, o prazo, foi do ano passado até dezembro, e mais 30 dias, então fica a dica aí para quem não fez ainda e fazer o quanto antes, e é barato, né, Jorge, é R$100 e poucos, tá? Você faz direto no laboratório, não precisa ir ao Detran. É prático, vai no laboratório, questão de horas, já aparece no teu prontuário que já está atualizado. Ponto final, e aí só conduzir com segurança. Fábio, a gente tem as informações aí sobre o final de ano, as operações das polícias rodoviárias, federal e estadual, e vem aí diminuir o volume de acidentes, em compensação aumentou o número de mortes. Por que isso acontece? Os acidentes parecem que estão mais violentos, né? Atingindo mais pessoas e com gravidades maiores. Jorge, é uma situação que ainda é muito comum, né? A gente, período de férias, né? Aumentar os óbitos, porque não aumenta às vezes o tipo de sinistro, né? Que é o antigo acidente, mas aumenta o número de mortes. Por quê? Alguns números importantes. A quantidade de pessoas que viajam juntas no final do ano, né? É diferente de uma férias de meio do ano, que viaja só a família, o pai, a esposa, né, o marido, os filhos. Final de ano viaja o vô, a avó, a sogra, vai mais gente junto para onde? Um período maior de temporada de praia ou de sítio. Então, quando ocorre um sinistro nessa magnitude, infelizmente a possibilidade de ter mais pessoas envolvidas é grande. Por mais que diminuiu a quantidade de acidentes, né, ou sinistro, mas o impacto nesses veículos, né, um dos fatores, né, Jorge, é este, né, que aumenta a quantidade de pessoas transportadas nos veículos. E, obviamente, que nós estamos aí a 2024 agora, a tendência, Jorge, os carros mais leves, mais rápidos, só que aí precisamos que os condutores se adaptem a essa tecnologia, a esses veículos. Eu tive também de férias no litoral e fui para a Serra, né? Então tive essas 2 experiências. Então litoral, até que pela quantidade de fila que tem, não se teve muito óbitos. Pode observar, a maioria foi aonde? Nas BR 282, para cima, é onde que o pessoal tem mais liberdade, até porque o movimento maior está onde? No litoral. Então a Serra, né, se tem um pouco mais de liberdade para poder andar um pouco mais tranquilo. Só que, infelizmente, tivemos aí este final de semana, inclusive, né, 2 óbitos aí nessas rodovias, ali perto de Lages, envolvendo caminhão, motocicletas. E vejam, e rodovias boas, não são trechos ruins. Aí vai a atitude de cada um. Então, os veículos são novos, são potentes, mas precisa que as pessoas tenham noção de estar atento constantemente à direção. Porque, infelizmente, com a velocidade que se encontra esses veículos, numa colisão, infelizmente, aí o óbito acontece, né? Infelizmente. Fábio, você acompanhou aquele caso em Balneário Camboriú, da morte daqueles jovens dentro de um veículo, né? Teriam sido intoxicados em princípio, segundo a investigação policial, e que a suspeita é que uma mudança, uma alteração na característica do veículo poderia ter
prejudicado. Então, a fabricante, a BMW, se isenta, agora a oficina diz que fez o serviço quer se isentar também. O que isso deixa de exemplo, ou pode, uma tragédia como essa, sim, sim, pode deixar de exemplo para a gente, hein? Primeiro tem também a concentração de pessoas dentro de um veículo, e se ficou caracterizado ali, né, que se essas pessoas tivessem saído do veículo, não terem ficado dentro, não teriam morrido, né? Tivesse procurado ajuda, saído do veículo e tal. Ô Jorge, eu trabalho na formação dos profissionais, né? O instrutor, agente de trânsito, e eu sempre falo na questão da alteração de características. Por quê? Quando eu falo alteração de característica, eu trabalho com vistoria cautelar, né? Então eu faço levantamento se o seu veículo teve alguma alteração. Se teve, precisa de uma autorização do Inmetro. O Inmetro não vai aprovar uma alteração em desacordo com a norma. Então, nesse caso ali, foi retirado o catalisador. E o catalisador é um equipamento obrigatório. Ele reduz 70% da emissão de dióxido, monóxido, ou depende do tipo de combustível. Naquele caso é monóxido, né, que não tem cheiro, não tem cor, né, e tu vai inalando sem sentir. Então, esse foi o grande, infelizmente, um dos fatores do óbito dos 4 foi porque não tinha um catalisador, então o ar entrou dentro do carro e ninguém sentiu. E não sente porque ele não tem cheiro. Então, toda alteração, Jorge, de estrutura veicular precisa do Inmetro. Agora, se esse carro passou, a perícia vai buscar isso, né? Pelo Inmetro, né? O Inmetro tem que explicar por que aprovou, né? Eu acredito que o Inmetro não aprovou esse tipo de alteração, isso foi feito de uma forma, infelizmente, a gente sabe que acontece, as pessoas fazem por conta própria, ou em empresas que não são credenciadas, enfim, né? Não vamos aqui apontar, mas teve uma falha, alguém falhou, né? Foram 4 óbitos, infelizmente. Quando eu vi a notícia, eu falei, o que mexer nessa estrutura? Foi a primeira coisa que eu pensei, né? E não deu outra. Infelizmente, o laudo da Polícia Civil já falou, né? Alteração de característica, foi tirado o catalisador, né? O gás entrou do veículo e isso não tem circulação, né? Em questão de minutos, vai inalando, você vai tendo sonolência, daqui a pouco vai padecer. Infelizmente, aconteceu isso dia 1º de janeiro, se não me engano, né? Em Balneário Camboriú. Então, alteração de característica pode ser feita? Pode. Mas tem que passar pelo Inmetro, o Inmetro vai fazer a verificação, está de acordo para liberar, para que esse carro circule com segurança, porque essa alteração, Jorge, vai para o documento do veículo, né? Eu não cheguei a ir atrás desse documento para saber se estava no documento ou não, mas fica a dica, né, para todos aí que vai alterar, passa pelo Inmetro. Depois você pode dirigir com tranquilidade. O que diz a legislação sobre alteração de característica de veículos? O que a gente pode, dentro da legislação, fazer? E o que é comum que não está na legislação, por exemplo, que seria uma irregularidade? O comum hoje a gente percebe hoje com as motocicletas, que eles fazem o quê? Alguns colocam o escapamento esportivo dentro da lei, né? Legalizado, como nós chamamos. Aquele não, tem aquele que ele troca o escapamento por conta própria. Ele pode um escapamento sem filtro nenhum, sem catalisador. Né? É igual esses carros esportivos também. Alguns fazem o que? Alteração de suspensão, que pode ser feito, tem um limite né, de altura. E a questão do escapamento, alguns até colocam aquele que passa no Inmetro. Mas o que acontece muito comum, Jorge, depois que passou pelo Inmetro, eles por conta própria alteram. É porque você vai buscar às vezes um laudo, você consulta o laudo, tem as fotos, e consta lá o equipamento realmente que deveria estar lá. Aí você vai no veículo, tá, mas esse aqui não é escapamento. Fazer a vistoria já não é tudo isso diferente. É muito comum, quer ver com motocicleta. Então foi um caso talvez, né, não sei se foi o caso desse veículo, talvez até fez pelo Inmetro, foi aprovado, mas depois talvez alguém alterou, porque existe toda uma moda aí, né, hoje em dia de alteração de características, mas pode alterar a suspensão, pode alterar escapamento, pode alterar cor, pode alterar roda, potência. Potência agora no nosso estado não pode mais, só em alguns outros estados. Então tem uma relação no Código de Trânsito que pode ser feito, mas tudo com autorização do Inmetro. Aí ele coloca dentro do nosso Renavan um CSV, que é um Certificado de Segurança Veicular, que esse veículo teve alteração e está apto para conduzir. Se não tem essa informação no documento e ele está alterado, é infração gravíssima, o veículo vai para o pátio e o condutor que se envolve num sinistro responde por um crime, que ele alterou um veículo original. Então tudo isso pode acontecer. Não foi o caso lá da BMW, que estavam parados, mas se ocorresse um sinistro e constatasse que o veículo estava alterado, a culpa ele já assumiria na hora o condutor desse veículo.
E quando a gente vai comprar um veículo, por exemplo, tem muita gente que é atraída por essas alterações, né? Aí tem um veículo lá para vender, ele já é rebaixado, já tem alguma alteração que chama muita atenção, que vai dentro do desejo daquela pessoa que quer comprar um veículo nesse sentido. O que a gente tem que observar para acabar não entrando num barco furado? Primeira coisa, tem rodas largas, né? Tá suspensão alterada. Pega o documento, Jorge, né? E consulta o que está constando no documento. Lá na observação consta CSV número tal. Aí tem que pegar esse número e ir lá no Detran, e aqui na nossa Detran, ou no despachante, perguntar quais são as alterações que estão aqui nesse documento. Que às vezes tem só uma, e o carro tem 3 alterações. Aí você consulta, então tudo está no carro, está no documento, então está legalizado. Então tem que consultar o Detran. Aí depois você faz a compra. Agora, comprar, depois consultar, aí tu não vai atrás de regularizar. E não regulariza, vai ser autuado. Em blitz que são realizadas, polícias rodoviárias, guardas de trânsito municipal, como a gente tem aqui, chega a ser verificado se as alterações feitas no veículo constam no documento? Sim, Jorge. Normalmente, quando quem fiscaliza já conhece o perfil do veículo, né? Ele já percebe o barulho do motor, a suspensão, né? Ele já verifica visualmente. Aí ele quer conferir se tem alguma coisa no documento. Isso é comum, pela polícia, pela guarda municipal, pela polícia rodoviária. E essa consulta eles fazem ali na hora? Eles fazem, né? Eles conseguem na hora consultar o que está alterado. E o que acontece se eu fiz alguma alteração no meu veículo, ou comprei um veículo alterado, né? Isso. Que não consta na documentação? Se por exemplo, a suspensão abaixo de 10 centímetros, que é hoje o limite máximo é 10, está no 5. Né? Nesse caso, eles recolhem o documento e dão um prazo para ele regularizar. Se essa alteração eles perceberem que compromete a segurança viária, eles não dão prazo nenhum, remove para o pátio. Então fica a critério do agente. Ele faz essa observação. Bom, se prejudica, um exemplo, à noite o farol queimado de um automóvel, isso compromete a segurança. Então, este veículo poderá ir para o pátio, porque os faróis deveriam estar funcionando. Certo. É um exemplo, né? Ou às vezes o barulho, a emissão, eles têm lá um equipamento que é o decibelímetro para medir a emissão de barulho do escape e excede o limite. Eles perceberem que excede muito barulho, incomoda isso crianças, idosos, né? Pessoas que estão doentes, eles podem remover. E depois a pessoa vai no pátio, lá ela vai ter que tirar o veículo em cima de um guincho, até uma mecânica autorizada, retorna para o pátio. O prejuízo é enorme. Tá? É um prejuízo que não vale a pena ter. Mas é de cada um, como você falou, é um sonho, né? Ele quer um carro rebaixado, roda larga, 2 escapamento. Bom, é um sonho, mas desde que siga a legalidade. Senão ele responde por isso. Há um custo muito alto para se legalizar essas alterações? É isso que faz com que apareçam aí alterações sem estar na documentação? Um dos elementos é esse, tá, Jorge? É o valor. Né? Você vai rebaixar um veículo hoje, uma Saveiro, que é muito comum. Vai gastar R$ 2.500 para rebaixar e legalizar. Tá, mas aí tem a questão cultural. Eu ando com ela rebaixada e não legalizada. Né? Aí vem a questão daquele comportamento que nós conhecemos. Aí só a fiscalização para dar jeito. Entendeu? Mas é um custo, porque o Inmetro não vai liberar um veículo sem ter tudo aquilo que prevê a segurança dele, porque tem um engenheiro que assina o laudo, né? Tem um mecânico que vai assinar. Então, eu assino que essa estrutura é segura. Então, sempre que fizer alteração... Inmetro. Para ver que essa alteração é segura, não vai colocar em risco o condutor ou quem estiver nesse veículo. Vai no Inmetro, faz a alteração, procura um despachante, faz o documento novo e pode dirigir tranquilamente. Com segurança acima de tudo, né? Tem um custo, mas é o custo da segurança. Se você gosta disso, então se prepare, porque tem que ter um investimento, né? Simplesmente fazer porque eu quero, porque eu gosto e não cumprir a lei. Aí você está errado. Tá certo. Fábio Campos, obrigado pela tua participação, ótima semana. Segunda-feira tem mais Educação para o Trânsito. Grato, Jorge, também a todos aí, uma excelente semana e até semana que vem. Fábio Campos, educador especialista em trânsito, falou aqui com a gente hoje sobre educação para o trânsito.